Tendo como tema crescimento econômico, marketing digital e investimentos, buscaremos expor como os setores da economia, de marketing e de investimentos se comportaram no período de pandemia, um dos acontecimentos mais negativos das últimas décadas. Visto que toda história tem dois lados, com a pandemia não seria diferente. Com isso em mente, iremos mostrar que a pandemia não foi um acontecimento apenas negativo, mas que também teve impactos benéficos. É notório que desde os primórdios das civilizações, o comércio é praticado, e isso pode ser visto, por exemplo, na prática do escambo, utilizado na Idade Antiga por diversos povos. Isso mostra que as atividades comerciais ocorreram há séculos. Isso mostra o quão é importante que saibamos o mínimo de como a economia gira e as coisas que afetam seu funcionamento, como o setor de marketing e suas estratégias de venda, e também o setor de investimentos, que afetam diretamente de forma positiva ou negativa, e mostra que esses setores se correlacionam. Como dito antes, é de senso comum que a pandemia é um dos acontecimentos mais negativos das últimas décadas, mas deve-se observar também seus impactos positivos, como, por exemplo, a resiliência, cooperação e capacidade de adaptação da sociedade em geral. É visto que toda a população mundial se mobilizou para combater a pandemia e a mudança completa da rotina das pessoas. Com todas essas mudanças que ocorreram num curto espaço de tempo, se faz necessário que entendamos como os setores da economia, do marketing e dos investimentos se comportaram e suas mudanças e adaptações por causa da pandemia, já que esses setores interferem diretamente na vida de toda a população. Baseando-se no tema escolhido, crescimento econômico, marketing digital e investimentos, executamos pesquisas no Google, nos sites Gazetas do Povo, Correio Brasiliense, CNN Brasil, entre outros, para obtermos nossos dados primários e nortear nossa pesquisa. Foi feito isso. Com o auxílio do Google Acadêmico, buscamos artigos relacionados ou correlacionados com o tema. Após a seleção das fontes, foi realizada uma reunião no Google Meet para análise e discussão do conteúdo das fontes pesquisadas. Com análise completa, realizamos o trabalho escrito e, após isso, iniciamos a produção do vídeo. O objetivo principal dessa apresentação é exibir os aspectos positivos e negativos da pandemia de Covid-19 nos setores da economia, do marketing e dos investimentos. No setor econômico, serão tratadas as adaptações que as empresas realizavam para se manter funcionando e os serviços que cresceram ou não eram explorados antes, além de como as pessoas se adaptaram e adaptaram suas casas para poderem trabalhar sem sair dos seus lares. Em relação ao setor de marketing, será apresentado as mudanças das estratégias de marketing utilizadas por empresas do ramo para aumentar suas vendas e se manter com relevância no mercado em que atuam, como as empresas de afiliação e dropshipping. Sobre o setor de investimentos, visamos expor os países que durante o período pandêmico mais realizavam investimentos e também as principais alternativas de investimento buscados por brasileiros nos anos de pandemia. Durante a pandemia, o varejo online e as grandes empresas de tecnologia tiveram um grande crescimento em seu valor de mercado. As chamadas Big Techs, como a Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Tesla e entre outras. Mas além das Big Techs, outras empresas viram na pandemia a chance de atender à demanda de mercado que surgiram e se tornaram mais rentáveis na pandemia, como o delivery de alimentos e compras, que já existia, mas cresceu muito durante a pandemia, e o stream de conteúdo, que vinha crescendo, mas durante a pandemia teve um aumento acelerado, visto que as pessoas não tinham como passar o tempo estando presas em casa. Falando em pessoas, durante a pandemia, o home office se tornou a forma mais eficaz de ficar em casa e ainda poder trabalhar. No entanto, muitas pessoas não tinham computadores com o desempenho necessário para seus trabalhos ou impressora para imprimir documentos, caso fossem necessários.
já que as pessoas precisavam de seus equipamentos funcionando para poder trabalhar, além também de adaptar suas casas para trabalhar de forma mais confortável. No entanto, mestres de obra, técnicos de informática e profissionais de entrega se tornaram o serviço mais requisitado pelas pessoas na pandemia. Além disso, fechados em casa e longe de caixa eletrônico, as pessoas cada vez mais se recorrem a pagamentos digitais e com cartão. Isso colaborou para que, segundo informações da Nubank, Next e Banco Original, o número de usuários de bancos digitais dobraram no ano de 2021. Não obstante, a chegada do Pix do governo federal também auxiliou e facilitou as transações entre as pessoas. O marketing foi um dos setores que mais cresceu em 2020, visto que é bastante acessível. Várias pessoas começaram a estudar marketing em casa, buscando uma renda extra nesse mercado em crescimento. As empresas de marketing focaram seu esforço em anúncio online, já que a maioria das pessoas não estavam saindo de casa. Sendo assim, seria pouco eficaz fazer uma campanha de marketing em um outdoor. Por exemplo, utilizando das redes sociais, como o YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e entre outros, para fazer suas divulgações, além de parcerias com influências para divulgação de seu serviço ou produtos. No entanto, com o crescimento do mercado digital, vários empresários não sabiam como se incluir nesse mercado. Com isso em mente, empresas como a New Pantheon Digital, a Cubic Ninja e a Stormbrain trabalharam no auxílio das empresas e empresários que precisam de acompanhamento para se inserir no mercado digital e mostrando qual a abordagem mais eficaz para cada tipo de produto ou serviço. O setor de investimentos é o que mais movimenta dinheiro no mundo, influenciando bastante na economia global. Porém, com a pandemia, esse mercado sofreu quedas, embora ainda esteja em constante atividade em todo o mundo. Durante esse período, vários países realizaram investimentos na pandemia, mas os que mais investiram foram os Estados Unidos, liderando o ranking, seguido por China, Hong Kong, Singapura, Reino Unido e Canadá. Já no Brasil, os tipos de investimentos mais procurados pelos brasileiros no segundo ano da pandemia do Covid-19 foram certificados de depósitos bancários, investimentos de renda fixa, já que são mais seguros, com pouco risco de perda da capital, e investimentos baseados na taxa Selic. Por causa do aumento dessa taxa, a responsabilidade de investimentos baseados nessa taxa aumentou, os tornando mais vantajosos. Além também do mercado de dropshipping, que se baseia em vender produtos de fornecedores descentralizados e não precisando de estoque, ganhando comissões pelas vendas que ele conseguir realizar. Uma das principais empresas desse ramo é a Hotmart, que vende produtos dos digitais e físicos, sendo possível se afiliar a um produto e ganhar comissões a cada venda que é realizada pelo seu link de afiliado. A nossa conclusão foi a seguinte: o novo normal, entre aspas, durante a pandemia nos fez tomar diferentes decisões para que pudéssemos retomar a vida com uma certa normalidade. Mas isso mostra que mesmo em situações insalubres que ocorreram com todos nós, mostra o quão somos adaptáveis e resilientes. Isso se reflete também em como a nossa economia funcionou durante a pandemia. Mesmo com a grande desaceleração econômica, ainda assim ocorreram avanços, bem como na área de marketing, que teve um grande crescimento, e também nos investimentos, que passaram a ser mais buscados e disseminados como uma forma de proteger seu dinheiro e fazê-lo render, mesmo durante a recessão econômica. Dito isso, podemos considerar que mesmo durante a pandemia, os setores econômicos, após o período de recessão, voltaram a se desenvolver. A população se tornou mais ciente do poder que a internet tem e como fazer dinheiro através dela, e o mercado de investimentos se tornou mais acessível e procurado por pessoas que se interessam em tornar sua vida mais confortável e utilizar melhor seu dinheiro.